No século IV AC, o filho de um banqueiro escandalizou a cidade de Sinope, falsificando moedas. Quando a poeira finalmente baixou, o jovem Diógenes de Sinope perdeu sua cidadania, dinheiro e todos os seus bens. Pelo menos é assim que a história é conhecida. Embora muitos dos detalhes da vida de Diógenes sejam vagos, as ideias filosóficas nascidas de sua desgraça sobrevivem hoje. No exílio, Diógenes decidiu que, ao rejeitar as opiniões dos outros e as medidas sociais de sucesso, ele poderia ser verdadeiramente livre. Viveria de maneira autossuficiente perto da natureza, sem materialismo, vaidade nem conformidade. Na prática, isso significa passar anos perambulando por cidades gregas com nada além de um manto, um bastão e uma sacola. O ano todo ao ar livre, abstendo-se de tecnologia, banhos e comida cozida. Ele não passou por essa nova existência em silêncio, mas dizem que provocava os transeuntes e zombava dos poderosos, comendo, urinando e até se masturbando em público. Os cidadãos o chamavam de Quion, um cachorro que late. Embora significasse um insulto, cães eram, na verdade, um bom símbolo para a filosofia dele. São criaturas felizes, livres de abstrações como riqueza ou reputação. Diógenes e seu crescente número de seguidores tornaram-se conhecidos como filósofos de cães, ou kinikoi, designação que acabou se tornando a palavra cínico. Esses primeiros cínicos eram um grupo despreocupado, atraído pela liberdade de um estilo de vida errante. À medida que a reputação de Diógenes aumentava, outros tentavam desafiar seu compromisso. Alexandre o Grande ofereceu-lhe tudo o que ele desejava. Mas, em vez de pedir bens materiais, Diógenes só pediu para Alexandre sair da frente de seu sol. Após a morte de Diógenes, os adeptos da filosofia dele continuaram a se chamar cínicos por cerca de 900 anos até 500 DC. Alguns filósofos gregos, como os estoicos, achavam que todos deveriam seguir o exemplo de Diógenes. Também tentaram atenuar a filosofia dele para ser mais aceitável para a sociedade convencional, o que, é claro, estava fundamentalmente em desacordo com sua abordagem. Outros viam os cínicos com menos benevolência. Na província romana da Síria, no século II DC, o satírico Luciano descreveu os cínicos de seu próprio tempo como hipócritas sem princípios materialistas e autopromocionais, que só pregavam o que Diógenes havia praticado. Ao ler os textos de Luciano, séculos depois, os escritores da Renascença e da Reforma consideravam os cínicos rivais um insulto, ou seja, pessoas que criticavam os outros sem ter nada útil a dizer. Esse uso acabou criando as bases para o significado moderno da palavra cínico. Pessoa que pensa que todo mundo está agindo por puro interesse próprio, mesmo que alegue um motivo mais elevado. Ainda assim, a filosofia do cinismo tinha admiradores, principalmente entre aqueles que desejavam questionar o estado da sociedade. O filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, foi chamado de o novo Diógenes, quando argumentou que as artes, as ciências e a tecnologia corrompem as pessoas. Em 1882, Friedrich Nietzsche reimaginou uma história na qual Diógenes entrou no mercado ateniense com uma lamparina, procurando, em vão, por uma única pessoa honesta. Na versão de Nietzsche, um suposto louco corre para uma praça da cidade para proclamar que Deus está morto. Essa era a maneira de Nietzsche pedir uma reavaliação de valores e rejeitar a ideia cristã e platônica dominante de percepção espirituais universais além do mundo físico. Nietzsche admirava Diógenes por se ater de modo teimoso ao aqui e agora. Mais recentemente, os hippies da década de 1960 foram comparados com Diógenes como rebeldes contraculturais. As ideias de Diógenes foram adotadas e reimaginadas inúmeras vezes. Os cínicos originais não aprovavam essas novas interpretações. Acreditavam que seus valores de rejeitar costumes e conviver com a natureza eram os únicos valores verdadeiros. Quer você concorde ou não com isso, ou com qualquer representação posterior, todos têm uma coisa em comum: o questionamento do status quo. Esse é um exemplo que ainda podemos seguir. Não seguir cegamente as visões convencionais ou da maioria,
mas pensar muito no que é realmente valioso. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso!